Você já deve ter ouvido alguém falar que emagrecer é só força de vontade, é falta de dedicação? Olá, tudo bem? Sou o Dr. André Andrade, sou cardiologista, sou nutrólogo, trabalho com nutrologia, cardiologia há mais de 12 anos, já estou formado, trabalhando e cuidando desses nossos pacientes. A gente já tem a clínica aqui em Campinas faz 6 anos e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre as canetas emagrecedoras e alguns pacientes que falam para mim que tem vergonha de usar esse tipo de medicação porque fala para mim que é preguiça, que doutor, isso aí é um atalho, é falta de vontade. E não é bem assim. Aqui então a gente vai esmiuçar tudo isso para você ficar sem dúvida sobre esse tema tão polêmico. Bom, você já ouviu falar que emagrecer é só força de vontade, dedicação. Hoje eu vou te falar que esse pensamento está muito ultrapassado e a gente sabe que não é bem assim. E as canetas emagrecedoras, elas estão aí para auxiliar o tratamento e para fazer o tratamento e consolidar o tratamento de obesidade, que é o mais importante, né? Para o paciente ter uma qualidade de vida e uma saúde. Então fica comigo até o final para a gente poder explicar tudo certinho, por que não é um atalho ou o uso adequado das medicações para emagrecimento. A obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada e hoje em dia a gente sabe que existem métodos e meios para você poder tratar e resolver esse problema e fazer o acompanhamento desse paciente com obesidade para a gente voltar ao peso normal, ao paciente ter saúde, ao paciente com ganho de massa muscular e com qualidade de vida. Além disso, é um quadro multifatorial, né? Envolve genética, envolve a parte hormonal, envolve os hábitos desse paciente, a formação familiar, envolve o sono, envolve uma série de fatores. Então é muito errado, né, errôneo você falar que é só falta de vontade, é só preguiça. Isso aí está errado, né? A gente tem que abraçar esse paciente, entender todos os pilares, os fatores, é o que a gente faz aqui na nossa clínica, e aí poder oferecer e tratar esse paciente da melhor forma possível. As canetas emagrecedoras, elas atuam, né, o semaglutida, né, e a tirzepatida, principalmente, que a gente mais usa aqui na clínica, né. A semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, né. A gente tem o GLP-1, que é um agonista, a gente usa uma medicação que é um agonista do GLP-1 e essa medicação ela potencializa os efeitos do GLP-1 e com isso o paciente tem mais saciedade, demora para sentir mais fome, tem uma série de fatores, melhora a parte de lentidão intestinal e lentidão gástrica, então o paciente ele fica mais satisfeito, tá? E além disso também ele ajuda a controlar e fazer a conversão de lipogênese, né? Então ele ajuda a parte de conversão de células de gordura amarela em células de gordura metabolicamente ativas, que a gente chama. Então ele auxilia em todo esse processo. Além disso também ele favorece e ele diminui um pouco a perda de massa muscular na perda de peso vigorosa. E o GIP ele potencializa ainda mais isso. Então, por isso que a tirzepatida é tão mais superior do que o Wegovy, porque além de fazer a perda de peso, né, por conta do GLP-1, da saciedade, do apetite e tudo mais, ele também tem o efeito GIP, que acaba potencializando esse efeito GLP-1 e com isso a gente tem um resultado muito melhor. Já expliquei muito sobre isso nos outros vídeos, vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo só abordando esse assunto. E aí muita gente, né, fala assim, doutor, eu não quero usar porque eu quero ir na marra, na dieta, vou ficar dependente da medicação. E eu sempre gosto de explicar isso para os pacientes. A medicação ela vem para auxiliar. É igual você ter um carro na garagem e você preferir ir de ônibus. Não faz muito sentido se você tem um carro na garagem e é muito mais longe, você precisa daquele veículo, né? Então acaba facilitando muito a medicação. Então o que você não pode fazer é você se basear o tratamento inteiro apenas na medicação. Então, o que a gente faz aqui na clínica? A gente sim usa a medicação, mas a medicação ela entra como um apoio, como um auxílio e não como base do tratamento. As bases do tratamento são são aqueles principais assuntos e temas que a gente aborda no nosso método DASH, né? Então, é uma dieta satisfatória, uma dieta equilibrada, com uma dieta hiperproteica e hipocalórica, uma atividade física satisfatória, pelo menos aí 200 a 300 minutos de exercício físico por semana, né? Exercício físico moderado. O paciente tem que ter um sono de forma adequada. Se o paciente não dorme bem, vai ser muito difícil a gente fazer uma perda de peso. A parte hormonal deve estar em dia, então esse paciente, a gente tem que fazer o ajuste hormonal e a parte vitamínica também. Se o paciente tem um déficit vitamínico, um déficit de ferro, um déficit mineral, vai ser muito difícil a gente fazer uma perda de peso eficaz. E a nossa base tem que ser em cima de mudança do estilo de vida. Se você se baseia em cima apenas do uso da medicação, está usando a medicação sem nenhum acompanhamento, nem nada, realmente a chance de ter uma falha terapêutica e de ser um atalho é muito alta e aí o resultado vai ser um resultado ruim. Então aqui na clínica a gente sempre preza por se basear na mudança de estilo de vida. O paciente ele tem que estar com essa fome, com essa vontade de mudar.
E a gente tem que sempre lembrar que tem pacientes meus que a gente perdeu 20, 30 quilos. Às vezes o paciente perdendo bastante peso no início, ele já consegue entrosar mais na academia, fazer um exercício com mais facilidade, ter uma mobilidade melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Além disso também diminui o risco dele ter uma doença cardiovascular, diminui o risco dele ter uma diabetes, diminui vários riscos de doença. Então assim, a perda de peso em si já ajuda muito a nossa vida, os nossos pacientes, e se você fazer isso de maneira ética e saudável, entende? Usando a medicação da forma correta, a gente só tem a ganhar e conseguir uma evolução e uma adequação ao novo peso muito mais satisfatória e muito mais longeva do que se basear tudo em cima da medicação ou aquele paciente que já tentou inúmeras vezes perder peso apenas com dieta e ainda assim não está conseguindo. Então, a gente acompanhando esse paciente e acolhendo esse paciente, a gente consegue um resultado muito melhor. Uma coisa sempre que eu gosto de falar usar alguma medicação, usar um medicamento não é uma vergonha. A vergonha é a gente não correr atrás dos nossos problemas, não correr atrás da solução de uma doença crônica que hoje em dia a gente vive uma pandemia de obesidade e isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás e se preocupar com as nossas vidas. Por quê? Porque às vezes a gente tem filhos, pais, irmãos, pessoas que se importam com a gente e a gente precisa ter saúde para poder cuidar dessas pessoas. Então eu sempre gosto de falar, a vergonha é a gente negligenciar a sua própria saúde. Então eu sempre gosto de explicar para os pacientes que a gente tem que usar o tratamento para a gente ter saúde, para a gente poder cuidar e dar amor para aquelas pessoas que a gente ama. Então se você já ouviu piadinhas e críticas sobre o uso ou não das canetas emagrecedoras e do tratamento para obesidade, entenda que a ciência hoje, ela respalda muito o tratamento da obesidade e os benefícios que a gente tem na perda de peso saudável. Então, o mais importante é a gente ter informação, informação de qualidade. Por isso que a gente está nesse canal e por isso que a gente conversa tanto sobre isso aqui no nosso canal. Então, se você curtiu esse conteúdo, esse material, compartilha com aquele seu amigo que acha que emagrecer é fácil, que é só ter força de vontade. E te vejo no próximo vídeo. Curta, se inscreva. Estamos juntos.